Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal do Explicaê, ao nosso EXP Resolve, para responder comigo essa questão de 2023 da primeira aplicação, tá? Essa é uma aula de ciências humanas, essa é uma aula de geografia. Com esse que vos falo, eu sou Gil Vieira e estou aqui para te ajudar com essa questão, beleza? Só quero te fazer um pedido, se você não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante para a gente, certo? Se inscreve agora, perde tempo não, beleza? Vamos nessa? Agora vamos responder essa questão comigo, certo? Bom, essa questão vai exigir conhecimento seu sobre a competência 6. Competência 6 das ciências humanas, ok? Competência 6 das ciências humanas, essa questão exige conhecimento acerca de um recurso natural fundamental para a vida no planeta Terra. Que recurso natural? Bom, essa questão exige conhecimento acerca de solo. Por quê? Porque o texto trata da degradação dele, a degradação do solo. Então, é uma questão que exige conhecimento de solo. Tudo bem? Beleza? Agora eu vou fazer a leitura da questão com você. Então, a questão de meio ambiente, que traz um recurso natural chamado solo, certo? Vou fazer a leitura do texto, a gente faz uma abordagem, certo? E segue para a resolução da questão. Vamos lá? Diversos são os fatores causadores da degradação do solo, atuando de forma direta ou indireta, mas quase sempre, a grande maioria das terras degradadas inicia esse processo com o desmatamento, que pode ser seguido por diversas formas de ocupação desordenada, como o corte do talude para a construção de casas, rodovias e ferrovias, agricultura com o uso da queimada, vários tipos, a mineração, a irrigação excessiva, crescimento desordenado da cidade, superpastoreio, uso do solo para diversos tipos de despejos industriais e domésticos, sem tratamento da área que recebe esses despejos. Enfim, de uma forma e outra, os solos tornam-se degradados, né? Sendo muitas vezes, tá? Difícil ou quase impossível a sua recuperação. Portanto, o texto, olha aqui no enunciado, ó, olha aqui no enunciado, desculpa, olha aqui na fonte, né, na referência, o texto trata da degradação dos solos, ok? O que é solo? Solo é um recurso natural. Solo é um recurso natural, beleza? Seu processo de formação, a origem do solo, tem a ver com processos de modificação externa. Então, a pedogênese, a formação do solo, a origem do solo, tem a ver exatamente com processos ligados à exogenia, processos atmosféricos. Pedogênese, beleza? O processo de formação dos solos. A pedogênese é consequência direta do intemperismo. O processo de intemperismo ou o processo de meteorização da rocha. O intemperismo, a meteorização, é todo o processo natural que pega a rocha e faz isso com ela. Ó, eu tenho aqui a rocha e essa rocha vai sofrer um processo de desagregação, de decomposição. O processo de desagregação, ele pode ser mecânico, físico, ele pode ser químico ou ele pode ser biológico. São os tipos de intemperismo. Aqui eu tenho uma rocha, essa rocha ela foi fragmentada ou ela foi decomposta e ela virou, tá, restos. Esses restos podem ter granulometria variada, vai depender do processo de modificação aí que ocorreu. Então a granulometria pode ficar mais grosseira ou pode ficar mais fina. Um sedimento com granulometria mais fina. Isso que Gil aqui está apresentando, isso daqui, ó, isso aqui são restos de rocha. É o que a gente chama de detritos ou sedimentos, beleza? É detritos, sedimentos, restos de rocha. Esse material detrítico, esse material de sedimentos na superfície é o que a gente chama de solo. Beleza? Então, solo é resultado da desagregação de uma rocha.
Solo é material particulado. Solo é material particulado presente na superfície. Então eu vou ter aqui, ó, a superfície formada por ele, pelo solo. Vamos lá? Aqui não, aqui é rocha. Aqui não é solo, beleza? Aqui é rocha. Rocha mãe, certo? Aqui é a rocha. Foi ela que sofreu esse processo de desagregação e a partir daí você tem, tá, sedimentos na superfície, ó, a partir exatamente dessa desagregação, ok? Esses são os horizontes do solo, isso aqui é a superfície, isso aqui é a superfície. Deixa eu colocar aqui a vegetação, ó. Estou colocando aqui a vegetação nessa superfície, percebe? Aqui eu tenho as raízes desse vegetal, as raízes dos vegetais, ó. Olha aqui as raízes das plantas, né? Todo o seu sistema radicular. E aqui eu tenho os horizontes desse solo. Horizonte O, aquele que tem muita matéria orgânica. O horizonte A e o horizonte B, com oferta de sais minerais. E aqui o horizonte C, bastante ácido, conhecido como saprolito. Esse é o saprolito. O horizonte C é o chamado saprolito. É um meio muito ácido, um meio muito tóxico, já próximo da rocha-mãe. E aqui eu vou encontrar fragmentos da rocha-mãe, pedaços da rocha-mãe. Beleza? Esses são os horizontes do solo. Horizonte O, rico em matéria orgânica, e B com bastante sais minerais. E o horizonte C, não, esse horizonte é muito tóxico, é um meio muito ácido, muito tóxico, próximo da rocha-mãe. Isso aqui é rocha matriz, isso aqui é R de rocha matriz, ou rocha-mãe, certo? Vou escrever aqui do lado, ó, rocha matriz, também conhecida como rocha-mãe. Foi essa rocha quem possibilitou a formação desses sedimentos aqui na superfície quando sofreu intemperismo. Intemperismo físico, tá? Agentes físicos, agentes químicos, reações químicas ou agentes biológicos, promovendo justamente a fragmentação ou a decomposição dessa rocha. Hoje, o que é capaz de fazer isso? A temperatura quebra a rocha. Tá? Variação de temperatura, a gente chama isso termoclastia. O calor dilata os corpos, o frio contrai. A rocha sofrer constantes contrações, tá? E dilatações, essa rocha começa a quebrar, começa a apresentar planos de fraqueza, ela vai fraturando, tá? Vai aparecendo assim, ó, planos de fraqueza e a rocha vai quebrando, variação de temperatura. Pode ser o gelo, tá? Quando a água congela dentro de uma rocha, o gelo, tá, é justamente a água no seu estado sólido. O gelo significa expansão, não é? Então, quando a água congela, ela se expande. Se expandindo dentro da rocha, ela vai quebrando a rocha. Então, o gelo vai quebrando a rocha a partir justamente dessa expansão, tá, da água na sua forma sólida dentro da rocha. Pode ser agentes outros. Pode ser, por exemplo, a água da chuva penetrando em uma fenda de uma rocha, em uma fratura de uma rocha, ou nos poros de uma rocha, nas rochas sedimentares porosas. Essa água dentro da rocha vai reagindo com os minerais e vai decompondo essa rocha de dentro para fora. Isso é intemperismo químico, reações químicas promovendo a decomposição da rocha por meio de reação, beleza? Pode ser outros agentes, podem ser agentes biológicos, seres vivos. Tem animais, por exemplo, que o seu excreto, a urina, pode, logicamente, reagindo com a rocha, promover também modificação da rocha, tá? Processo de desagregação dessa rocha. A saliva de alguns animais, a baba de alguns animais, pode também conter ácidos que promovam a desagregação da rocha. Seiva de alguns vegetais, tá? Pode ser também raízes de plantas. Quando as raízes das plantas elas se expandem, elas podem provocar quebra da rocha. Tudo isso é intemperismo. Tudo isso pega uma rocha, desagrega ela, transformando ela em sedimentos. Sedimentos na superfície é o recurso natural que a gente chama de solo, composto de água, composto de sais minerais, composto de matéria orgânica, humus. Solo precisa de material decomposto, precisa de humus, beleza?
Fechou? Então, aqui está um resuminho desse recurso natural vital que é o solo. Só que aqui está falando de degradação do solo. E ele fala que tudo começa com desmatamento. Esse desmatamento ele é seguido por diversas formas de ocupação desordenada. Corte das encostas, corte do talude, ó, corte das encostas para construir casas, rodovias, ferrovias, as práticas agrícolas, a queimada, tá? A mineração, irrigação excessiva, que vai acabar com a drenagem do solo, né? Vai afetar a drenagem do solo ou vai levá-lo, tá, a uma, no caso aqui, a irrigação excessiva, né? Então isso aqui pode trazer salinização de solo, tá? Irrigação excessiva pode desencadear esse problema, ó, a salinização do solo, beleza? Mas não seria a redução da salinização, seria o aumento da salinização. Quando você irriga excessivamente, se aquele solo tiver uma grande concentração de sais, quando a água daquela irrigação evapora, os sais de fundo são trazidos para a superfície. E aí a água evapora e o sal não evapora junto com a água e fica acumulado na superfície, gerando essa salinização de solo. Tá? Então ele fala sobre superpastoreio, mas também contaminação do solo com esgoto doméstico e industrial. Ele fala de uma série de causadores de degradação do solo, que está degradando o solo. Quando você degrada o solo, você vai dificultar que esse solo ofereça as boas condições da vida se desenvolver. Não esquece que o solo é vida, porque solo tem biota, solo tem micro-organismos, solo tem bactérias, solo tem minhocas. E tudo isso é fundamental, porque são decompositores. Decompositores geram umificação do solo. São responsáveis pela formação desse horizonte, que é o horizonte O, onde está a matéria orgânica. Então o solo tem vida. E é a partir dessa vida e desses recursos minerais e da água presente que a vida se desenvolve nesse solo. Tá? Que a vida vegetal pode germinar, pode brotar, pode florescer. Tá? Então, para que o solo ele consiga, obviamente, oferecer as condições de vida, o solo precisa estar preservado, conservado. Então, é necessário que haja conservação do solo. A manutenção da drenagem, a manutenção da matéria orgânica, a fixação de nitrogênio, a biota do solo, os micro-organismos, são fixadores de nitrogênio. Olha só, ciclo do nitrogênio, assunto muito cobrado em ciência da natureza. Então, isso, obviamente, também pode estar presente em ciência da natureza. Beleza? Certo? Então, a questão trata daquilo que reduz a água, aquilo que reduz a formação de matéria orgânica, aquilo que pode comprometer a formação e a existência de sais minerais, aquilo que contamina o solo, tá? Seja com resíduo químico, seja com resíduo orgânico, água do lixo, chorume, por exemplo, certo? Aquilo que impede que a matéria orgânica se forme com desmatamento, a queimada que elimina os micro-organismos que o solo tem, tá vendo? Tudo isso degrada o solo, ok? Tudo isso são causadores de degradação do solo. Pois bem, vamos para o enunciado agora? Vamos lá? A partir da ocupação desordenada exposta no texto, o que impede a recuperação do recurso natural destacado é o que é que impede que o solo se recupere? O que é que impede a recuperação desse solo? Elevação da biomassa. Elevar a biomassa é elevar a vida no solo. Se o solo foi degradado, não eleva a biomassa, reduz a biomassa. Redução de salinização. Se tem excessiva irrigação, vai aumentar a salinização. Então esquece a letra B. Certo? Letra D, diminuição da fertilidade. Bom, se o solo está sendo degradado, você está diminuindo a sua fertilidade, que por consequência vai impedir que este solo possibilite que a vida se desenvolva nele. Se a vida não se desenvolve nesse solo, esse solo está entrando em processo de desertificação biológica. Então a diminuição da fertilidade do solo pode levar esse solo a uma desertificação biológica, certo? Desertificação, olha, biológica. A vida já não encontra as condições de se desenvolver neste solo, uma vez que ele está pouco fértil, ele perdeu fertilidade.
está mal drenado, tem pouca matéria orgânica, os sais minerais estão muito comprometidos, ou ele está com excesso de acidez, pode estar salinizado. Então, o que impede a recuperação desse solo é que todas essas práticas que o texto trata reduz sua fertilidade. Tudo que está aqui no texto está degradando o solo, está reduzindo sua fertilidade. Pode levar esse solo, como disse, a essa desertificação biológica. Beleza? Fechou? Letra D tem ampliação da macrofauna. Se você amplia a microfauna, melhor dizendo, você vai oferecer a esse solo matéria orgânica. Tá? Porque essa microfauna possibilita que haja recursos decompostos aí, o material orgânico formando humus, né? Então não amplia, diminui a microfauna, porque diminuiu essa fertilidade, diminuiu a microbiota, não é? Os micro-organismos, as bactérias que o solo tem, tá? A queimada, por exemplo, elimina essa microfauna. A queimada, a prática da queimada, mata esses micro-organismos, beleza? Decomposição do substrato. O substrato não será decomposto porque você não tem, tá, biota, você não tem microfauna. Consequentemente, você não tem humus. Então o solo está pouco fértil. Fechou? Beleza. Portanto, o que impede a recuperação desse recurso é a diminuição da sua fertilidade. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. E é isso, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha esse vídeo, comenta aqui, se engaja no nosso canal para fortalecer esse canal. Valeu? Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!